Vamos conversar agora com o Emerson Wesley Dias, consultor de carreira. O tema importante nesse momento, né? No momento tão crítico, no momento tão delicado para a população brasileira, para a população mundial, mas a gente tá aqui, a gente vai falar especificamente dessa situação delicada que estamos vivendo. Tudo bem, Emerson? Um prazer conversar com você. Prazer, Fausto. Prazer falar com todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Emerson, e a pergunta é o seguinte: como que a pessoa, no meio dessa loucura toda, pode fazer para procurar emprego? Como que ela pode se colocar no mercado nesse momento, Emerson? Olha, Fausto, eu sempre digo o seguinte: o emprego ele depende de duas coisas que no fundo, ninguém entende tanto assim, né? Ele depende da economia e depende de psicologia. E qual é que é o economista que sabe tudo, qual é o psicólogo que sabe tudo? Então a gente sempre tem que ter essa ponderação em relação às respostas, né? Nem todas elas estão ao nosso alcance no momento em que a gente gostaria que elas estivessem. Mas não podemos nunca desistir, né? E não pensando em desistir, eu acho que a gente tem que focar agora muito fortemente nas questões de ampliar a nossa rede de contatos. Ou seja, o velho, quem não é visto não é lembrado, né? Ou seja, a hora é a hora de fazer contatos com as pessoas, de mandar e-mail, de mandar WhatsApp, de ligar para as pessoas, né, telefonar, de dizer que está buscando um novo trabalho. Eu acho que tem que fazer ampliar o máximo possível a sua rede de contatos e informar as pessoas que você está buscando um novo trabalho. E principalmente, Fausto, acho que é muito importante, é a ideia de você ser específico na sua busca, né? Muitas vezes no desespero a gente acaba atirando para todos os lados. Mas quando a gente dá muitas opções, a gente fica, né, é mais complicado escolher. Então, se a gente puder ter um foco específico, olha, estou buscando uma vaga de, né, estou buscando um emprego para, ou seja, ser mais específico, a gente consegue ser mais assertivo. Então, acho que a primeira grande dica é o velho, quem não é visto não é lembrado. É hora de fazer o anúncio que você está buscando um novo trabalho. O Emerson tocou num ponto interessante, mas fica aquela questão, né, de no desespero a pessoa esquece do foco, esquece do principal objetivo e abraça o que vier pela frente, né? Então é uma situação bastante delicada. Emerson, e você falou outra coisa muito interessante, né? Quem não é visto não é lembrado. E eu acho que nunca existiu um momento tão que a internet foi tão utilizada, né? É tão fundamental que a pessoa apareça nessas redes sociais, talvez de maneira diferente, né? Para aquele que está procurando emprego, talvez de maneira diferente, que chame a atenção daqueles que vão procurar emprego, vão procurar um funcionário no futuro, né, Emerson? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa crise da Covid-19, ela obrigou as pessoas a, de fato, irem para as redes, né? Tem muitas redes profissionais que são, às vezes, subutilizadas por pessoas que têm conteúdos muito interessantes e, às vezes, né, sobreusadas por pessoas que têm conteúdos não interessantes. Então, eu acho que você cuidar da sua reputação, da sua marca, né, com a qualidade daquilo que você posta, com a qualidade do uso que você tem das suas redes, é uma coisa que pode, sem dúvida, lhe favorecer, né? Tem muita gente que acha assim, eu preciso aparecer a qualquer custo, mas isso, muitas vezes, derruba a sua reputação. Então, você aparecer, mas aparecer com qualidade, faz toda a diferença, né? Pessoa que seja ponderada nos seus diálogos, ponderada nas suas colocações, que coloque posts que façam as pessoas, que ajudem as pessoas, né? Que coloque sua opinião, claro, mas que esteja muito mais aberta ao diálogo e ao debate do que a mostrar que sabe, né? Aquela coisa meio excessiva. Então, acho que se você souber criar a sua reputação, a sua marca nas redes, nunca foi nunca foi tão apropriado quanto agora, porque na ausência de você poder se deslocar fisicamente para buscar um trabalho, muitas das entrevistas, inclusive, elas estão acontecendo via remota, como nós estamos fazendo aqui. Então, usar essas redes é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade que, né, para quem não estava acostumado, agora tem a oportunidade de usar. E eu diria até a obrigação. Sem dúvida. Emerson, e o posicionamento político, ele interfere de alguma maneira
na busca pelo emprego, porque a gente vê um país onde as pessoas estão guerreando, né? Estão realmente assumindo um lado, né? O que nem sempre é tão positivo, o radicalismo. Talvez isso possa interferir de maneira negativa um posicionamento político nas redes sociais. Eu tô citando a rede social, primeiro porque agora, como você colocou, nunca foi tão visto, né? E é inevitável que a pessoa que vai contratar, ela vai fazer uma pesquisa do histórico da pessoa, né? Com relação a isso tem interferido, Emerson? Olha, Fausto, tem as duas situações aí. Eu acho que assim, sempre tem que pensar o seguinte, né? A gente nunca pode fugir do conflito, porque o conflito sempre vai acontecer quando houver divergência de interesses, né? Eu quero ir para a praia e minha mulher quer ir para o campo. Então, quer dizer, já tem um conflito, aí nós precisamos negociar esse conflito. O conflito por si só ele não é ruim, pelo contrário, ele é bom, porque é através do conflito que a gente busca novas alternativas, novas soluções. Então, o conflito é bom. O que acontece é que as pessoas não têm maturidade emocional para conflitar. Então, elas acabam caindo num confronto, de modo que se o outro vota no fulano que não é o que o fulano, ele já é o inimigo. Então isso prejudica sim bastante, né? E aí o fato da pessoa não ter uma maturidade emocional, o que se fala hoje tanto, né, de inteligência emocional, ela não ter esse equilíbrio, isso acaba denegrindo muitas vezes o seu jeito de debater, o seu jeito de se posicionar, e sem dúvida, isso conta muito. Agora, tem uma questão aí que é um pouco delicada, né? Muitas vezes, por exemplo, você vai buscar trabalho numa empresa e o empresário ou o recursos humanos daquela empresa, ele também está numa posição muito polarizada. E aí isso acaba prejudicando, né? Não é raro você ver, por exemplo, ano passado eu vi muito isso, né? Eu até participei de algumas matérias na mídia sobre isso, de empresários que se posicionavam por um lado e que diziam que não iriam contratar pessoas que votavam no outro, né? Ou seja, isso é o tipo do extremo que a sociedade não pode tolerar. Por quê? Não é porque o fulano trabalha na minha empresa e vota no candidato que eu não voto, que ele seja um mau profissional, né? Eu acho que nós temos que ter uma maturidade emocional de aprender a lidar com isso. Eu acho até que a situação em que estamos polarizada, ela não vai ser assim para sempre. Em algum momento nós vamos ter que aprender na marra que nós precisamos lidar com os contrários e contraditórios. Então, eu acho que faz parte do processo educacional da sociedade. Agora, enquanto esse momento ainda não chega, é bom você ser um pouco mais prudente, né? Olha aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém, já dizia o cantor amigo nosso, né? Não tenha dúvida. Emerson, e nesse momento, quais as áreas mais atingidas e quais as áreas mais procuradas, né? O trabalho com a internet também vem sendo muito procurado, Emerson? Bastante. Você vê, por exemplo, as áreas de educação, treinamento, né, essas áreas que têm muita movimentação agora com o uso de internet, elas têm crescido. A parte de delivery também tem crescido bastante. Principalmente áreas de alimentação e saúde são as áreas que estão mais demandando de profissionais. E o entorno, né? Para você montar, por exemplo, um hospital de campanha, você precisa de eletricistas, você precisa de gente motoristas, você precisa de toda uma gama de profissionais que estão naquele entorno. Então, essas áreas mais ligadas à alimentação, saúde e educação, elas estão em plena expansão. As outras áreas, né, como indústria ou o comércio de uma forma geral, aí sim a gente está bastante preocupado, porque o cenário não tem se mostrado muito positivo, né? Emerson, para finalizar com você entende que após essa pandemia, essa é uma pergunta muito difícil, quase impossível de se responder, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer nos minutos daqui para frente, né? Mas você entende que a volta, a procura por emprego, talvez o espaço para o empregado vai demorar muito para ser reposto? Ou vai existir um boom, aquela extrema necessidade, né? Porque muita gente acabou demitindo pessoas, mas nem sempre vão fechar os seus comércios, enfim, e vão precisar de um funcionário, né? Eu ouvi, aliás, Emerson, eu tô perguntando isso pra você porque eu ouvi e eu tenho escutado muito isso de amigos, né? Olha, a hora que acabar isso, eu vou correndo, eu vou pra lanchonete, pro restaurante, pro bar. Eu falei, nossa, mas se for todo mundo correndo, vai precisar o triplo de funcionário, né? Então, é uma situação bastante conflitante, né?
Sim. Você sabe que a economia, ela vive de expectativas, né? Então, se a gente projeta um futuro positivo, a gente investe mais no presente. Se a gente projeta um futuro negativo, a gente não investe no presente. Então, a narrativa que eu construo para o futuro, ela é fundamental na economia para o nosso presente. Eu acredito que é o seguinte, olha, eu estava estudando a questão da crise lá de 100 anos atrás, né? E você sabe que aquele bloco de carnaval carioca, o Cordão da Bola Preta, Sim. ele foi criado logo após o término da gripe espanhola, né? Porque era um momento ali de você, né, celebrar, de alegria, de você ir para a rua, enfim, tudo isso. Então, eu acredito que uma coisa está ligada com a outra, né? Se a gente conseguir fazer o isolamento social neste momento e conseguir reduzir o número de mortes, né, o número de pessoas internadas, eu acho que a economia vai bombar depois dessa crise, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa e as pessoas vão querer fazer tudo aquilo que elas não fizeram porque estavam planejando outras coisas e agora elas vão querer fazer. Então eu acredito que isso sim vai ter um boom. Inclusive tem artigos americanos que vão nessa linha, né? As cidades que conseguem ter um maior isolamento e maior controle em relação a essas questões, elas se recuperam economicamente depois de forma mais rápida. Então, respondendo objetivamente, nós precisamos acreditar que o futuro é bom, porque se o futuro é bom, a gente investe no presente. Como a gente não consegue ainda criar o futuro, só imaginá-lo, a gente tem que agir no presente, que é manter o distanciamento social, manter o isolamento, para que mais rapidamente a gente possa ir para a rua para consumir, a economia rodar, as pessoas terem seu emprego e a gente voltar a ser feliz. Exatamente. Emerson Wesley Dias, consultor de carreira, quero agradecer demais a sua participação aqui na Jovem Pan, foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado, viu, Emerson? Eu que agradeço, Fausto. Boa tarde a todos os ouvintes.